tentar colocar gravar. Foi? Acho que Aí, foi. ótimo. Beleza. Professora, primeiro eu queria te dar parabéns pelo Dia dos Professores. Opa, obrigada. Muito obrigada. Quero cumprimentar Parabéns. meus colegas também. Bom dia. Hoje são todos professores aí. Parabéns, Meu nome professor. Obrigada, é José gente. Casiano, eu faço parte do grupo 5. A nossa apresentação é relacionada com o idioma. Pode passar o slide, por favor? Só um minuto que não está passando o slide aqui por algum motivo. Acho que passou agora. Aí. Isso. Aqui é um roteirinho do que a gente vai falar. Pode pular. Basicamente, se trata de uma adolescente, sexo feminino. Ela tem 17 anos, é estudante de economia. Ela chega com uma queixa de ferida na vagina. Começou há 60 dias. Ela observou uma pequena bolinha na vagina. Não tem dor. Ela vem aumentando e não tem outras queixas. E ela relatou sexo sem proteção com o primeiro namorado. Ao exame físico, ela tem uma lesão verrucosa, 0,5 centímetros, não tem sinais flogísticos, indolor, é lateral ao introito vaginal e não tem corrimento. Pode pular. Tá, por que suspeitar de HPV? Quando se fala de HPV, ela é considerada como a IST viral mais comum na população sexualmente ativa. Além de que, mulheres abaixo de 25 anos têm uma alta taxa de incidência. Falando do condiloma, ela tende a aparecer na região anogenital, podendo ser única ou múltipla. O crescimento tende a ser autolimitado, sendo que na mulher mais frequente é ficar na região vulvar. As lesões aparecem em até 2 meses em média. E a sintomatologia, na grande maioria das vezes, você não tem nenhum sinal além da verruga. Bom, agora falando um pouquinho da etiopatogenia da doença, queria primeiro trazer aqui para vocês o conceito, segundo a Febrasgo, do que seria um condiloma, né? Então, são excrescências papilares do tecido, formando verrugas com vasos capilares centrais de coloração avermelhada, únicos ou múltiplos, que se manifestam em geral na genitália externa. Agora, tendo esse conceito, a gente consegue pensar em como que se forma essa sintomatologia. Ela vem a partir da infecção do HPV do tipo 6 ou 11, que são caracterizados por ser benignos, não oncogênicos na maior parte das vezes e autolimitados. Só que essa questão de ser autolimitada depende muito da imunidade do hospedeiro. Então, se a pessoa já se utiliza de corticosteroides, tem HIV ou alguma outra doença imunossupressora, essa evolução ela pode ser um pouquinho mais grave. Então, pode ser desde pequenas lesões que o próprio sistema imunológico combate ali em questão de 1 ano, até menos tempo às vezes, até condilomatoses extensas que podem precisar de cirurgia para ser retiradas, né? E como que é a evolução dessa doença? Então, ocorre a transmissão, é uma IST, né? Que seria a partir de microtraumas que ocorrem na hora do coito. Daí o vírus infecta o epitélio, ocorre essa replicação viral do DNA que estimula a mitose da célula, o que causa a verruguinha em si. Aí essa replicação viral, ela acaba por liberar as partículas infectantes que vai disseminando, por isso que é uma doença que ela se dissemina por contiguidade, então pode começar ali na parte da vulva e acabar na região perianal, enfim, toda essa questão. E a transmissão, é claro, como toda IST, é através da relação sexual desprotegida. Bom, então, quanto à manifestação clínica, existem 3 formas principais de apresentação da doença, né? A primeira que eu coloquei ali é a forma assintomática, ou também chamada de latente, em que o vírus vai ficar latente, então, por meses ou às vezes até anos, sem que o indivíduo apresente sintomas, né?
Existe a forma subclínica de apresentação da doença, em que existem lesões, mas que não são visíveis a olho nu. Então, elas são visíveis à microscopia, ou às vezes é uma colposcopia, né, quando se amplia ali a visualização do colo do útero, por exemplo. E a forma clínica, né, que consiste, então, no aparecimento das verrugas, que são popularmente conhecidas como cristas de Galo. Nas mulheres, então, essas verrugas normalmente vão aparecer na região da vulva, é a região mais comum em que aparece, como acho que o Cassi já falou, né, na região da vagina, colo do útero, região pubiana, perineal, perianal e também no ânus. Nos homens, no pênis, em especial na região da glande, na bolsa escrotal, no ânus e região pubiana. E é importante lembrar que em ambos os sexos existem manifestações extragenitais, então elas não são restritas aos genitais, né? Podem acontecer nas conjuntivas, nas mucosas nasal, oral e laríngea, né? Até coloquei uma foto ali do lado da boca de um paciente com HPV, seria uma manifestação extragenital. Agora o diagnóstico da doença. Como que eu posso confirmar que é uma lesão por HPV? Normalmente no HPV, para você poder confirmar que é pelo vírus, você deveria fazer uma biópsia seguida de um exame molecular, que pode ser a captura híbrida e a reação em cadeia da polimerase, que também é conhecido por PCR. Neles são pesquisados o DNA viral da lesão. Só que o que acontece? No nosso caso da paciente, que ela veio com uma lesão verrucosa, o diagnóstico é puramente clínico. Então, você não vai precisar fazer biópsia, você não vai precisar fazer nenhum exame como o Lugol ou o exame do ácido acético. Nela, é importante você fazer uma anamnese bem detalhada, com enfoque em busca dos fatores para grupo de risco, como a vida sexual com múltiplos parceiros ou parceiro que ela tenha múltiplas parceiras, se ela já tomou a vacina na adolescência e se ela não tem sinais sistêmicos. E também ela não deve apresentar nenhum prurido no local da lesão. Aí você vai fazer o exame físico e vai avaliar a lesão de aspecto verrucoso, que daí, como o Cassiano falou, ela pode ser única ou múltipla, tamanho variável, pode ser achatada ou papulosa, e avaliando esses critérios, que daí seria o exame clínico bem detalhado, a anamnese com os grupos de risco e a avaliação da inspeção, você pode confirmar que é um condiloma combinado causado pelo HPV. Bem, falar um pouquinho sobre o tratamento de infecções. O tratamento de primeira linha, normalmente para lesões menores, consiste no imiquimod 5%. A posologia seria a aplicação do creme por 6 a 10 horas, 3 vezes por semana, em dias alternados. Tá? E caso daí não houvesse resposta de tratamento, poderia fazer uma exércise sob anestesia local. Há outras formas também de tratamento, como cauterização, criocirurgia, eletrocirurgia, mas enfim. Porém, no SUS, o que mais se usa é um outro tipo de tratamento, com ácido tricloracético, o qual ele é aplicado pelo próprio profissional da saúde, diferente do imiquimod, que se compra na farmácia e o próprio paciente aplica. Sobre as orientações. Primeiro, se a gente considerar que o paciente está vacinado, não tem problema, mas se falta ainda vacina, mesmo após a infecção, é importante realizar a vacina, porque ele ajuda na resposta imunológica do paciente de uma forma mais eficaz. Tá? É importante manter a área o mais limpa possível, né? Durante a depilação, preferencialmente não usar gilete, porque causa microlesões, pode gerar mais condilomas ao redor por conta dessa contaminação local. E enquanto o condiloma estiver presente, não ter relação sexual, porque ele é a forma principal de transmissão. É onde todo o vírus vai estar concentrado. E para evitar passar para outro parceiro, esperar o tratamento eficaz para voltar às relações sexuais. Certinho.
Então, em suma, o que a gente teve no caso de agora, né, do nosso grupo 5? Era uma paciente jovem com a bolinha na vagina, que já tinha relatado sexo sem proteção, a epidemiologia dela batia com o HPV, a etiopatogenia da doença, ela se explica qual que seria a forma de tratamento, por isso que a orientação é tão forte de abstinência sexual, de limpeza, cuidado para não acontecer esse espalhamento aí da disseminação da doença. E lembrar a questão clínica e do exame, que é uma doença eminentemente, o diagnóstico é clínico, então é o que a gente consegue fazer sem muita tecnologia, assim. Então, em suma, é isso. Agradeço aí a paciência, terem nos assistido e estamos à disposição para as dúvidas.